Boa noite. No ar mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras pelo canal 5 da NET e 72 da TVA e pode ser assistido também pelo www.cwbtv.net e pelo www.arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Nessa noite nós temos mais uma vez a grata presença, de ter aqui conosco o reverendo Andy Heyman. Boa noite, reverendo. Tudo bom? Prazer meu para visitar você de novo. Então, e o tema dessa noite vai ser, nós falaremos sobre as 12 tribos de Israel e a sua significação na nossa vida no mundo de hoje, né? Reverendo, por que o número 12 é tão importante para nós? Uma coisa interessante que, especialmente em relação às 12 tribos de Israel, mas em toda a palavra nós encontramos o número 12, começando com 12 tribos e no fim com os 12 portas e as 12 fundações do livro, no livro Apocalipse. E a razão 12 tem tanta significação, vem de tempos antigos, porque nosso planeta é única que tem uma lua tão grande em relação quase o tamanho do Sol no céu, não é? Então, quando nós olhamos a lua, nós notamos que a lua faz suas fases, não é? Começa novo, quase quando não pode ver a lua, quando está perto do Sol. Depois que passa, começa a crescer e depois fica a lua cheia. E depois passa de novo, faz outra lua cheia. E em um ano, porque a mudança de épocas, nós encontramos que tem 12 luas normalmente, algumas vezes 13, mas 12 luas cheias em todo o ano. Então essas 12 luas ficam mudando até que o próprio zodiaco mostra as posições das 12 vezes. Então esse 12 é feito pelo relacionamento entre o Sol e a Lua. Mas a razão não é simplesmente uma coisa física. A razão que é tão interessante é porque o Sol e a Lua, que foram criados, dizem, no quarto dia, representam o amor e a fé. O Sol, sendo quente, é o amor, e a Lua, sendo brilhante, é a fé. Então, o que esse 12 significa é o complexo do que é do amor e da fé, ou pode dizer do bem e da verdade, ou coisas de nossa vontade e coisas do nosso entendimento. Então, o número 12 mostra em complexo essas coisas. Também o 12 é 3 vezes 4. O número 3 é usado para representar a coisa cheia da verdade e 4 as coisas cheias do amor, ou do bem. Então, por isso, o 12 tem esse relacionamento de 3 etapas de 4 ou de 4 etapas de 3. Nós notamos isso em muitas partes da palavra. Certo. Uhum. E qual seria a significação das 12 tribos, no caso, na nossa vida pessoal mesmo? Well, 12 tribos são mencionadas em muitas partes da palavra, mas a primeira vez que são mencionados é o nascimento dos filhos, começando com Rubem e terminando com Benjamim. E desde que é nascimento, então isso representa o nosso renascimento, o renascimento do homem, que começa com Rubem, que é nomeado filho de visão, é a significação do nome dele. Depois de Rubem vem Simeão, que significa audição, de ouvir. Depois vem Levi, que em hebraico significa grudar, adherir. Então, e no fim desses 4 vem Judá, que significa confessar ao Senhor. Então nós temos esta progressão dos 12 filhos até o fim, que é Benjamim, que representa uma nova criação no homem. Até o Benjamim nasceu na mesma cidade, Belém, muito perto de Belém, que o Senhor Jesus nasceu. Então nós temos essa progressão, o renascimento
em nossa vida, começando com Rubem, que é visão quer dizer fé. A primeira coisa na nosso renascimento. Depois, Shimon, que representa ouvir, mas também a palavra ouvir em hebraico também é obedecer. A fé que transporta do entendimento para a nossa vontade. E depois vem Levi, que é a caridade, o amor espiritual que nós temos. Porque quando nós começamos a obedecer a coisas que a fé ensina, que a palavra ensina, nós começamos a ter amor ao próximo. E no fim é Judá, nessa progressão para cima, que representa confessar ao Senhor, ou adorar ao Senhor, ou amor ao Senhor, que é o estado celeste. Isso também é como a escada que Jacó viu, como os anjos subindo e descendo. E os primeiros 4 estados da nossa regeneração é a subida, pela fé, obediência, caridade e o amor. E depois os outros fios representam a descida. Certo. Uhum. E as 12 tribos, elas são citadas constantemente, né? Em várias partes do Velho Testamento e em várias partes do Novo Testamento, né? Elas têm a mesma significação? Isso varia, porque o 12 é como os 12 meses, tem várias coisas diferentes. Cada tribo tem uma significação básica que pode vir pela significação na língua hebraica. Mas também cada tribo é numa ordem diferente. Por exemplo, a ordem que é do encampamento em volta do tabernáculo. Tem 12 tribos para o sul, 12 tribos para o leste, 12 tribos para o oeste e 12 tribos no norte. E esse arranjamento representa agora, em vez de ser uma progressão em nossa vida, representa a compleição em nossa vida, quer dizer, a ordem que acontece em nossa vida quando o Senhor está no centro, quando o tabernáculo está no centro da nossa vida. É um estabelecimento da ordem, essa representação. Tem 2 tipos de graus. O grau da sequência, que é como nós andamos, e o grau do, não é coincidência, mas simultâneo, que todas as coisas são juntas. Então, você anda assim, e quando você anda na sua vida, você tem todas as outras partes da vida anterior dentro do próximo estado. Então, nota que na ordem do nascimento começa com Rubem, enquanto na ordem do encampamento começa com Judá. E você vai ver normalmente que o listo começa muitas vezes com Rubem, outras vezes começa com Judá. E isso mostra qual é dominante, o amor, que é Judá, ou a fé, que é Rubem. E por isso que a mesma coisa pode olhar no céu. Algumas vezes a lua é dominante, outras vezes o sol é dominante. O dia representa o estado do amor e a noite o estado da fé. Então, por isso que a ordem vai variar segundo a situação que estamos falando, ou que a palavra está falando. E constantemente a gente encontra isso na palavra, né? Por exemplo, muitas vezes uma mesma palavra, ou um mesmo objeto, ou uma árvore, por exemplo, um animal, ou a lua, o sol, as estrelas, muitas vezes tem significações variadas. É a mesma coisa em qualquer coisa em nossa vida. Não é uma pessoa, alguns dias é amigo, outros dias é um pouco combate. A mesma pessoa, mas tem outra significação na nossa vida, dependente de onde nós estamos pensando. Dependente das circunstâncias da nossa vida. E essas tribos, então, vêm em ordens diferentes. Mas quando todos os tribos são mencionados juntos, então isso é para mostrar que tudo está lá em uma ordem da nossa vida, quer dizer. E, por exemplo, tem outra ordem que está na Cidade Santa de Nova Jerusalém, que é os 12 portas. Isso é mais falado em Ezequiel. Ezequiel até dá nomes, que é bem diferente dos outros lugares. E cada vez que tem essas ordens, isso representa um arranjamento em nossa vida, segundo o estado que está. Algumas vezes é porque é uma guerra. Ele está numa ordem para combater. Outras vezes é um estado do paz. Então é outra ordem. Então varia mais ou menos de acordo com o estado da pessoa, dos personagens ali na palavra também. Um exemplo é quando o Baraque
quis fazer guerra contra os cananeus, ele chamou os tribos de Zebulun e de Naftali, porque o Zebulun representa conjunção, o nome dele é coabitação. E Naftali representa minha luta ou tentação. Então era uma guerra com amor, com conjunção, quer dizer. E isso representava as guerras que o Senhor lutou na vida dele, porque ele sempre lutou para conjuntar a raça humana com ele, o amor de salvação da raça humana. Então, esses dois tribos estavam lá, enquanto outras tribos, segundo o Cântico de Débora, ficam fora, porque não estavam envolvidos no combate espiritual. Certo. Então, sempre, segundo o Estado, você vai ver os tribos. E é uma coisa interessante isso. Sim. E há também não sei se é coincidência, né? Mas no peitoral tem as 12 pedras preciosas do sacerdote, né? Na vestimenta do sacerdote, né? E qual é a associação? Tem alguma associação entre essas 12 pedras e as 12 tribos? É uma coisa interessante que até disse que ele estava a escrever o nome dos tribos acima de cada pedra. Não sei exatamente como foi escrito, provavelmente foi gravada, não é? Porque eram pedras. E provavelmente as pedras não foram lapidadas como hoje, mas era mais curvada. Mas a coisa que encontramos que não disse qual pedra foi qual. E a razão disso, segundo a doutrina celeste, até no livro Arcanos Celestes aqui, explica que é porque a ordem do Urim e Tumim, que eram essas 12 pedras, deu respostas do céu, porque representa, quando nós vamos à palavra, nós muitas vezes encontramos respostas diferentes segundo o nosso estado. No estado do amor conjugal, onde nós estamos pensando em casar, tem algumas respostas. No estado de criar os filhos, no estado que tem que talvez enfrentar problemas, tem uns. Em estado de paz, tem outras. Então, a razão que os nomes não foi nomeado qual pedra é qual, era porque as pedras iluminavam em ordens diferentes. Segundo a pergunta que fez. Uma vez Davi fez uma pergunta e disse que ele deve fugir porque os homens da cidade onde estavam a render ele para Saul. Outra vez Saul tentou receber respostas do Urim e Tumim e disse que o Urim não deu resposta, que ele não estava nem para receber resposta nenhuma. Então esse Urim e Tumim, essas pedras preciosas, dá respostas do mesmo jeito que quando nós pegamos a palavra e está lendo, espero que sim, mas quando está lendo, ele está brilhando como pedras preciosas. E a ordem das respostas, das verdades que vêm, é como essa ordem das pedras preciosas. E algumas vezes o amor é dominante, então a primeira pedra de brilhar é Judá. E outras vezes a fé é dominante, então vai ser Rubem. De vez em quando, uma coisa chamada afirmação. É quando você acreditar na palavra porque o Senhor falou assim. É diferente de que fé mesmo. Fé é o olho do amor, quando nós entendemos o que está sendo dito. Mas algumas vezes não entende, mas acredita porque o Senhor falou. Então, numa série, o nome Dan começa, ok? Dan representa decidir em língua hebraica. E nós decidimos de acreditar que está dito. Então, nesta ordem, o Dan começa. Tem outra ordem que Simeão é o primeiro. Simeão, porque ele representa obedecer. E no estado de obediência, então, eles brilham assim. Mas se eles dão nomes às pedras preciosas, o listo fica fixo. Mas desde que a ordem dos filhos de Israel está sempre mudando, não falou exatamente qual foi a ordem do nome, se era Judá no rubi, ou se era Rubem no rubi, ou se era qual era diamante. Mas cada vez que brilhava, a ordem mudava. Alterava. E nós precisamos de uma palavra viva, nós não precisamos de uma palavra estática. Por isso, até o interessante, no último capítulo do Revelação, do livro do Apocalipse, eles nomeiam outra ordem, e a ordem, vou ler aqui, do capítulo 7 do Apocalipse. A ordem é assim.
são os filhos de Israel que foram nomeados, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. E todas as tribos de filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulun, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, 12 mil. E se você ouve tem 12 tribos, mas falta. A tribo de Dan não está mencionado, e em lugar de Efraim é mencionado José. Ou pode dizer que em lugar de Dan é mencionado Manassés. E a razão disso é porque quando o homem, esse é assinalado, quer dizer, o homem está chegando a um estado muito bom na vida, só crer porque o Senhor falou não é suficiente. Ele precisa compreender. E tem que viver. E Manassés representa a vida boa, até a perdão. Porque Manassés, na língua hebraica, representa esquecer. E o perdão é quando as coisas passam para não nos perturbar mais. Não fica ali preso dentro do peito, não fica aquela mágoa, né? E há uma espécie de um esquecimento uma relevância, né? Isso mesmo, esquecimento espiritual. Então, Manassés é mencionado em vez de Dan. E até o Dan começou como herança dentro da terra de Canaã e perdeu a herança para os filisteus. E ele teve de mudar-se para o norte, para fora da terra de Canaã. Ele fica como uma porta do norte. E a razão que ele é a porta do norte, o Dan, é porque a primeira coisa na vida é acreditar porque o Senhor falou. Certo. Mas se ele fica só na acreditar porque o Senhor falou e não volta na vida... Fica uma coisa muito infantil, né? Muito iniciante, né? E não desenvolvida, né? Mas não que a gente não para de acreditar porque o Senhor falou, mas tem muito mais razões. Porque a segunda tribo depois de Dan, na entrada do norte, é Naftali. E Naftali significa minha luta, como eu falei. E isso significa a tentação. Então, nós começamos a acreditar na palavra. E logo vem dúvidas. 7 dias de criação. Arca de Noé com tantos animais. E a nossa fé está sendo testado. E também, mais ainda, as coisas na vida. Não roubarás, não adulterarás. E agora vem coisas que nos tentam. Então, se não passa de Dan para dentro da terra, que é Naftali, e mais para dentro, então, se não faz isso, então o homem fica fora. É por isso que no Novo Testamento, o único tribo que não é mencionado é Dan. Porque ele é fora, mas ele é entrada. Não é como se você fala do átrio da casa. Você entra e agora ele fica de fora, mas é útil. Certo. Para a introdução, no caso, Isso né? mesmo. E em relação, por exemplo, aos 12 apóstolos, a gente pode dizer que há uma relação entre o número 12 dos 12 apóstolos com as 12 tribos também? Nós vemos isso em duas partes da palavra. Primeiro, que o Senhor prometeu, ou deu uma promessa simbólica, mas era uma promessa que ele seria chefiando os 12 tribos de Israel. Isso foi um galardão pelo qual eles estavam querendo para obedecer ao Senhor. Mas sendo fiel, eles também representavam, isso realmente era simbólico para dizer que esses 12 apóstolos representavam o mesmo dos 12 tribos de Israel. Também na cidade santa de Nova Jerusalém, tem 12 portas que têm nomes de tribos de Israel e 12 fundamentos que ficam entre as portas para Nova Jerusalém, que têm nomes de 12 apóstolos. E coisa interessante, como o Petral de Aaron teve os nomes de tribos de Israel e era pedras preciosas, os 12 fundamentos da cidade santa de Nova Jerusalém. Também são pedras preciosas, pedras diferentes, até que começa com jaspe, que a outra termina em ordem diferente. E isso representa os apóstolos. Então pode dizer que passando da igreja judaica para a igreja cristã.
a mudança dos nomes. Mas há mais do que isso dentro daquilo, e tem tanto mistério que é desvendado pelos livros de Emanuel Swedenborg, mas é muita coisa para indagar ainda, quer dizer, a fonte nunca para. Então, poderíamos dizer que a Escritura seria uma fonte inesgotável. Assim como Deus é infinito, a Escritura contém coisas infinitas dentro dos seus ensinamentos. E como cada vez que você olha o lista das tribos de Israel, é diferente cada vez. Sim. E se você começa a fazer as combinações, você tem muito, 12 por 12, não é? Sim. E a questão da numerologia, que muitas vezes está muito em voga, né? As pessoas falam dos números e tal. Essa relação, Swedenborg fala sobre os números e ela tem uma significação também na vida das pessoas. Mas muitas vezes eles fazem contando as letras, coisas assim. É um sistema um pouco, como dizer, de fora para dentro. Mas realmente as correspondências dos números, como as correspondências dos animais, as correspondências dos 12 tribos, são uma coisa mais viva, uma coisa mais simples realmente de ver. Por exemplo, 1 significa unidade de ideias. 2 significa conjunção de 2. Do amor e da sabedoria, da verdade e do bem, da afeição e do entendimento. E 3, como é triângulo, é uma coisa angular, representa a verdade completa. E como você tem o amor, e você tem a sabedoria, e você tem o uso na vida. A trindade é isso, os 3 juntos. O bem, que você está no coração, a verdade, que está no entendimento, e o uso, que está sendo feito. Então, isso vem na trindade, o número 3. E se uma dessas coisas falta, já fica incompleta. Por isso, quando José recebeu os 10 filhos, ou irmãos dele, ele recebeu 10 e ele disse, falta um. Onde está Benjamim? Ele não falou direto porque ele estava fingindo que não era José. Mas até que Benjamim veio para completar o 12, ele não se revelou. E você veja isso também na terra de Canaã. As posições de cada tribo estão na posição do corpo humano, com Judá como cabeça, e Dan como os pés, e o Rubem como os olhos, e o ouvidos, Simeone como o ouvido, que fica dentro da tribo de Judá, que é a cabeça. Mas coisa muito interessante, os tribos de José, Manassés e Efraim representa o peito, os pulmões e o coração, e os pescoços que unem. Tribo de Judá, como a tribo de José, é Benjamim de novo. Porque Benjamim representa o que conjunta a coisa celeste como a coisa espiritual, ou o que conjunta a coisa do amor como a coisa da fé. Então, tudo é simbólica. Sim. Até o nome de Benjamim significa filho da mão direita. Isso quer dizer que cruza, porque a mão direita é dirigida pelo lado esquerdo e ele cruza pelo pescoço. E o lado direito do cérebro governa a parte esquerda. É interessante que até o próprio pessoas de Benjamim era da mão esquerda. Ehud era no outro tempo, também teve, acho que 100 pessoas da tribo de Benjamim, que também era, que chama, quando usa lado esquerda. O destro, né? E o esquerdo, no caso, o canhoto, né? Isso. Isso mesmo. Então, Benjamim, até que ele usou um pouco astúcia, quando entrou, que a espada estava no outro lado, eles nem olhou. Então, cada partezinha, muitas vezes insignificante, um detalhe que pode passar despercebido para o leitor menos avisado, né? Cada um daqueles detalhes tem um significado que está escondido e que as doutrinas celestes da nova igreja, né, reveladas pelo servo do Senhor Jesus Cristo, Emanuel Swedenborg, trazem para todos aqueles que buscam um entendimento real, perfeito, completo das Escrituras Sagradas, né? Então, mais uma vez, nós tivemos a grata satisfação de ter conosco a presença do reverendo Andy Heinemann, e ele veio já muitas vezes aqui a Curitiba. Cada vez que ele vem, nós procuramos
gravar 1 ou 2 programas, quando puder até 3, né? Aproveitar os conhecimentos que ele tem, porque ele conhece muito as Escrituras Sagradas e também conhece as obras de Emanuel Swedenborg, né? Então faz-se um cruzamento, né? No qual se pode então referenciar, né, aquele sentido que está escondido, né? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença, reverendo, né? E agradecer as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, né? E que são o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos aqui, para trazer o entendimento, né? A compreensão, o esclarecimento para essas coisas que são tão complexas do reino do Senhor. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.